Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, adorar e exaltar o teu santo e poderoso nome e pedir, Pai, para que sobre as nossas vidas a tua presença, a tua essência, teu amor e a tua infinita misericórdia, Pai, esteja sobre nós. Senhor, é o que nós te clamamos e pedimos hoje, Papai, em nome de Jesus. Pai, que a tua presença ela se manifeste de uma forma poderosa e que possamos ter entendimento, Senhor. A partir do entendimento daquilo que o Senhor nos mostrar, Pai, nós possamos tomar uma posição e nós possamos, Senhor, perseverar, rompendo em fé, nos movendo, Senhor, em ousadia, intrepidez e debaixo, Pai, de alegria, de força, de contentamento para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer. Amém. Glória a Jesus. Queridos, sejam muito bem-vindos a um tempo onde nós estamos aqui rompendo. Hoje nós estamos celebrando um tempo propício, um tempo determinado, um moedim, que é um tempo determinado do Senhor, chamado Festa das Trombetas. Essa festa ela vai de hoje até quarta-feira. Coincidentemente, ela cai em Rosh Chodesh, é o que nós conhecemos como cabeça do mês, ou início do mês bíblico, do mês de Tishrei. Né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trombetas e vamos orar juntos, celebrando esse tempo. Amém? Vocês estão aí? Aleluia. Amém, pastor. Vamos lá. Ver se eu consigo dar aqui. Ó. Ok. O que significa Yom Teruah? Em hebraico significa literalmente o dia do clamor ou o dia do toque da trombeta ou do shofar. Vamos lembrar aqui quais são para que era usado a questão do shofar. Número 1, para colocar o lixo fora. Imagina aquele povo no deserto, todo aquele acampamento, quanto lixo eles produziam, né? Então, uma das características ali era para colocar o lixo para fora. 2, para um tempo de arrependimento. 3, para convocar para uma batalha. 4, para que fosse estabelecido ali a entrada do rei, para que o rei, quando o rei chegava, havia esse alarido, havia esse toque. Então, nós vamos entender a finalidade da trombeta ou do shofar, é isso. Colocar o lixo fora, chamar um tempo de festa também, um tempo de arrependimento, para colocar o lixo fora e para que o rei entre. Amém? Então, shofar não é berrante, e nós proclamamos quando tocamos o shofar, é exatamente isso. Amém? Quando é que é celebrado Yom Kippur? Ou Yom Teruah, desculpa. No primeiro dia do mês de Tishrei, no calendário hebraico, marca o início. Queridos, eu vou só fechar aqui o microfonezinho de vocês, tá? Qualquer coisa depois vocês abrem. Marca o início do calendário civil em Israel. Em termos bíblicos, é uma festa de outono. Então, nós temos as festas de primavera e temos as festas de outono no hemisfério norte, também chamada de Rosh Hashanah, significa cabeça do ano. Então, nós vamos ver que existe o início do ano bíblico, do ano, existe
que é descrito lá em Êxodo 12. Nós temos o ano civil, que é o ano judaico, começa, no caso, agora, né? Dia 20, hoje, no caso, dia 22, está começando. Depois, nós temos o nosso calendário tradicional, calendário chamado de gregoriano. Então, hoje é comemorado essa questão do cabeça do ano. Mas, enfim, quais são os que nós celebramos? Eu gosto muito de celebrar o calendário espiritual, o calendário religioso de Êxodo capítulo 12, verso 2, que é o que a Bíblia menciona, ok? Tem algum problema eu celebrar esse agora? Não tem. Mas o que eu vejo? Aquilo que nós produzimos no espiritual começa a se manifestar de uma forma mais intensa agora, nesse tempo. É como se eu trouxesse tudo aquilo que foi gerado no espiritual para o natural agora, ok? O que mais? Significado bíblico, né? De um teruá, ou, no caso, trombetas. O toque do chofar, chamado para o arrependimento, alerta espiritual e preparação para o julgamento de Deus, né? Ou seja, colocar em revista muitas das nossas das obras mortas, das obras no qual nós fazemos, pautados na nossa carne, pautados no pecado, pautados fora dentro de um processo de iniquidade. O que é iniquidade? É quando eu tomo decisões por conta própria, sem consultar a Deus, e começo a fazer um monte de decisões erradas, independentes, sem a dependência do Espírito. Então, nós acabamos fluindo em tudo isso. E aí nós nos deparamos com algo chamado banquete de consequências, né? É onde nós vamos escolher, mas as consequências, elas sempre virão. É o que diz lá em Gálatas capítulo 6. Então, nós temos um memorial, que é a recordação da aliança de Deus com Israel, e nós, como fomos enxertados, também entramos. A convocação santa é um momento de descanso e consagração ao Senhor. Então, paralelos proféticos. O som da trombeta aponta para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Marca o início de um tempo de juízo e preparação para o dia do Senhor. Então, é um tempo onde nós nos lembramos, olha, preciso colocar as coisas em ordem, preciso colocar a minha vida emocional, espiritual, financeira e saúde em ordem. Já eu te explico por quê. Também antecipa a segunda vinda de Cristo, quando ele será anunciado com um toque de trombeta. Então, a trombeta ali não é aquela trombeta de ferro, né? Trompete, não sei se é isso. Trompete, mas é um chofar. Nós conhecemos como trombeta. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre ciclos. Por que nós celebramos essas festas? É importante nós celebrarmos. Olha só, o que diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 9. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Então, tudo é ciclo. Ou dentro desse ciclo nós estamos subindo, ou dentro desse ciclo nós estamos descendo. Nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Nós estamos crescendo, nós estamos perdendo. Então, é um tempo espiritual, né? No tempo natural, é levantar memórias, né? Lembrar daquilo que Deus fez nesse tempo, e também um tempo de nós apresentarmos espiritualmente, é um tempo de Deus, onde ele alinha, né, o espírito, aquilo que tem no mundo espiritual para nossas vidas hoje. Então, o tempo de Deus, tempo da alma, com o tempo natural, que nós chamamos de... como que chama, gente? Quando tudo se alinha ali. Então, como
trazer o que tem em Deus para a terra. Claro que nós podemos fazer isso com as nossas orações, né? Mateus capítulo 6 vai falar sobre o que nós conhecemos lá como oração do Pai Nosso. Em umas traduções está lá como oração dominical, não sei de onde eles tiraram isso. Mas é essa oração trazendo aquilo que está no céu para a terra. Existem momentos mais propícios, nós podemos plantar o ano todo, mas existem momentos que tem chuva, como está começando agora o tempo da chuva aqui em Goiânia, aonde vai gerar com muito mais potência. Amém? Através de Cristo, o véu foi rasgado e nós podemos ter acesso livre e podemos desfrutar de tudo que o Senhor tem. Mas existem momentos em que nós levantamos memoriais, momentos em que nós levantamos as nossas ofertas, as nossas primícias, nós levantamos o nosso coração e trazemos a essência de tudo isso nos dias de hoje. Ok? Então, nós temos algumas festas aqui. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Nós já passamos todas essas. E hoje nós chegamos em trombetas, Yom Teruá. Depois nós vamos ter dia da expiação, o Yom Kippur. Nós sabemos que a expiação em Cristo Jesus através do sangue dele. Mas, sabe, quando nós levantamos como um memorial, um tempo onde várias pessoas estão nesse mesmo pensamento, orando a mesma coisa, tem uma potência diferente. Tem é um portal mesmo, um tempo determinado, um tempo diferenciado, onde nós podemos trazer essa memória, assim como um feriado, né? Há uma lembrança ali naquele feriado, e algo é homenageado, geralmente feriados nacionais estão homenageando algumas coisas. Exemplo, agora nesse tempo, em novembro, daqui a um tempo, você vai ter Dia dos Mortos, Dia de Todos os Santos, você vai ter, o que mais? Em outubro agora, mês que vem, agora... Dia das Crianças. As pessoas comemoram aí os Dias das Crianças, da padroeira. Então, algo está sendo homenageado e algo está recebendo aquilo. E o Senhor nos manda, né, como um memorial, como um estatuto perpétuo, celebrarmos essas festas aqui. As outras festas, elas apontam para outra coisa. Então você vai ver que muitas vezes as festas tradicionais naturais estão profanando ou provocando uma festa que o Senhor determinou. Exemplo, nós temos ali a festa das primícias, né? Ou das colheitas, que vai dar mais ou menos na época onde as pessoas comemoram aí a festa junina. E você vai ver que é exatamente isso, né? A festa dos primeiros frutos. Então, você vai ter ali os frutos da terra, você vai ter coco, vai ter amendoim, vai ter milho, vai ter pipoca, muitas coisas relacionadas à terra. Mas Deus nunca mandou a gente... E geralmente está homenageando algum santo. E quando nós vamos lá para vendo o que está por trás do sincretismo, muita coisa a gente descobre ali. Então, se não é o Senhor que está recebendo, quem é que está recebendo essa homenagem? Então, amados, zona de segurança. É importante nós entendermos. Quando nós somos abençoados, estamos honrando isso, né? Então, pastor, mas uma igreja faz isso, várias igrejas fazem isso. Amados, um dia nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor. Um dia nós vamos ganhar galardão e vamos perder galardão. Então, o que está em jogo? A nossa vida diante de Deus. Tem memoriais que são levantados diariamente dentro desses tempos determinados que o Senhor nos dá, né? Primeiro, para desfrutar, não como um legalismo, tem que fazer ferro. Não, irmãos, é um tempo de desfrute, é um tempo de nos alegrar, um tempo de mergulhar na alegria do Senhor e avançarmos nisso. O Senhor já nos perdoou. Mas por que nós celebramos Yom Kippur?
para trazer isso como memorial de uma forma mais intensa, mais profunda, um dia aonde nós vamos ter dedicado a isso, solenemente em grupo, entendeu? Então, tabernáculo fala, o Senhor tabernaculou conosco, então tudo isso aponta para um tempo futuro e um tempo que nós estamos vivendo agora. É como se nós estivéssemos vivendo pequenas porções disso, e isso vai aumentando o volume, até que a gente tenha plena revelação de tudo isso. Alguns estudiosos, alguns teólogos que estudam escatologia, eles apontam isso como um tempo, uma dispensação onde o Senhor está derramando isso. Exemplo aqui, ó. Vamos lá. As festas de primavera apontam para aquilo que já aconteceu. Então, Páscoa, né, no dia 14 do primeiro mês, bíblico, conforme Êxodo capítulo 12, verso 2. Ázimos, pães ázimos, do dia 15 ao dia 21 do primeiro mês. Depois, nós vamos ter primícias. Então, de primícias até Pentecostes, você vai ter um tempo chamado Contagem do Homer. É um tempo de 7 vezes 7, que é 49, mais 1, 50 dias depois, nós vamos ter Pentecostes. Né? Então, é um tempo de exame profundo acerca das nossas atitudes, em concordância com a palavra, ou aquilo que está em discordância, nós alinharmos. Então, vem Pentecostes. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aconteceu ou não aconteceu? Diga aí, escreve aí. Aconteceu. Aconteceu. Então, olha só. Depois nós temos de Pentecostes. Depois, lá no 7º mês, nós vamos ter no primeiro dia, no caso, hoje, trombetas. Depois, no mesmo mês, no 7º mês, no dia 10, nós vamos ter Yom Kippur, ou expiação. E no dia 15, nós vamos ter tabernáculos. Então, essas festas, trombetas, expiação e tabernáculos, são as 3 festas que ainda não se cumpriram. São as festas de outono. Que fala da vinda de Cristo. Então, é o que nós vamos ver lá, ao soar da última trombeta. Olha aqui, trombetas. Então, esse tempo, irmãos, é um tempo que nós temos que ficar preparados. Se Jesus não voltar esse ano, nesse tempo, nós esperamos no próximo. Se não voltar no próximo, nós esperamos o próximo. Se não voltar no próximo, nós esperamos o próximo. Mas sempre preparados. Sempre alinhados dentro desse propósito. Sempre nesse propósito de limpeza. A sua mesa, se você não limpar todos os dias, ela empoeira. E ela estraga, sim ou não? Assim é a nossa vida, assim é a nossa alma. Todos os dias, irmãos, se nós não deixarmos, se nós não prestarmos atenção, nós nos ferimos. Aí nós carregamos essas feridas e aí vai ficando aquela coisa incrustada. Sabe quando você não limpa o fogão? E vai ficando aquela coisa nojenta, aquela coisa... Não, o Senhor quer. Todo ano nós fazemos essa limpeza, essa manutenção, esse memorial. Entramos nesse ciclo de vida. Lembramos Páscoa, ázimos, arrancar os fermentos da nossa vida, o Senhor mesmo falou, né? E trombetas, expiação, tabernáculos. Enfim, olha só. Esse é um tempo onde nós precisamos colocar em revista como que está nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Existem situações em que nós somos fragmentados, machucados, onde nós somos, sabe, não, parece que 3 anos atrás eu tinha uma potência para orar. Hoje eu oro uma vez por mês e olha lá, eu não tenho força para abrir a Bíblia,
eu não tenho força para consultar a palavra de Deus, eu não tenho força para permanecer, parece que as coisas do mundo me chamam mais atenção, para pecar é rápido, mas para me render às coisas do Senhor está mais difícil, mas é exatamente por isso, que fragmentos da nossa alma foram ficando ao longo do tempo, né? Então nós estamos frágeis fisicamente, emocionalmente, espiritualmente fracos, e o Senhor está nos chamando para um alinhamento. Nós vamos orar daqui a pouquinho, estabelecendo esse tempo aí. Então, olha só o que diz aqui. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, em outra expressão ali provações, sabendo disso, que a prova da vossa fé opera paciência, perseverança, e a paciência realize a obra perfeita, para que sejam o quê? Perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. É como se, dentro desses ciclos anuais, coisas acontecessem para que eu seja estável. Sabe? Muitas vezes nós somos instáveis, né? Nós temos atitude de bola de basquete. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Ora eu estou feliz, eu estou triste, alegre. Triste, alegre. Irmãos, vai ter momentos em que eu vou estar triste? Vai ter momentos em que eu vou estar alegre? Sim. Mas essa oscilação não é normal. Então nós temos que entender quais foram os pontos que nós fomos machucados. É entender, dar comandos para a nossa alma. Alma, por que você está abatida? Por que você está cansada? Por que você está desse jeito? Se alegra no Senhor, se apoia no Senhor, saia dessa... como é que fala? Desse estado de abatimento, se alegre no Senhor. Tem vezes que você tem que dar comando para a sua alma e sair desses lugares de aprisionamento, sair desses lugares de mimizento, mimizice, né, como diz, e ser fortalecido e amadurecer. Amados, uma das maiores expressões de alguém que está amadurecido na fé é a constância. É quando eu não coloco o sentimento na informação. Tipo, alguém foi lá e escreveu, nossa, mas como é grosso. Nossa, mas como é... Não, nós vamos no fato. Aconteceu isso, 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 isso. Vamos no fato, vamos resolver o fato. Porque senão nós sentamos naquela ferida e ficamos ali remoendo, remoendo, remoendo. O fato e o fruto. Então, o fruto foi esse. O fruto foi bom ou foi ruim? Vamos atacar o fruto. Ah, mas fruto. Conhece a árvore pelo fruto. Então, vamos trabalhar o fruto. E atacar o fato. O fato foi esse, 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 esse. E não misturar o fato com sentimentos. E aí nós avançamos. Nós crescemos. Nós somos amadurecidos. É sair da melancolia. É sair do estado de abatimento constante. É sair do estado reativo. E trabalhar na paciência e trabalhar na verdade de Deus contra as mentiras que o meu coração conta, que o diabo conta, e que de vez em sempre nós acreditamos. Então o Senhor quer que nós sejamos completos, perfeitos, inteiros. Como é que eu vou adorar o Senhor com todo o meu coração, alma, força e entendimento? Se eu estou fragmentado, parte minha ficou num trauma, parte minha ficou num dano, parte minha ficou num tempo de passado. Eu sou saudosista, eu sou aquela pessoa que não consegue ver o futuro com esperança. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor quer que você veja o futuro com esperança. Espiritualmente, emocionalmente, financeiramente e na saúde. Você precisa se enxergar pleno, ativo, inteiro, cheio de vida. Nós estamos começando agora, amados, um período muito crítico. Olha só, irmãos, a base bíblica para isso aqui, né?
Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º ao 1º mês tereis descanso, memorial, sonido de trombetas e santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, Números capítulo 29, verso 1 a 6, fala das ofertas associadas a esse dia. É uma oferta, eu gosto muito, meus amados, de separar ofertas especiais nesse tempo de festas. Esse tempo de início de mês, as primícias, e nesse tempo de festas, ofertas especiais. Então, é fruto de uma alma remida é a gratidão. Então, eu apresento isso diante do Senhor e levanto memoriais. E dentro desse período, eu falo, Deus, eu quero selar esse tempo, dizendo que a minha vida, quando você oferta, você está colocando vida. Você não dedicou um tempo para trabalhar por isso? Então você está colocando. Se eu quero colocar no teu altar esse tempo de vida que eu dediquei. Entende? E aí, quebrando toda a obra da sepultura e estabelecendo a obra de vida. Amém? Então, olha só, irmãos. Nós estamos numa estação, onde nós vamos ter 3 meses, onde há um ataque muito violento. O que aconteceu nesse tempo? Estava agora há pouco tendo um período ali de aula com o Suéder e falando exatamente sobre isso. Nós estamos trazendo e reforçando isso aqui agora. O que aconteceu nesse período do mês? Lembra da arca? Então ali, tirando aqueles que estavam na arca, todo mundo morreu. O maior tempo de sepultura e morte foi exatamente nesse tempo. Então há um portal de morte aberto nesse tempo. Então, lembra que falou que ciclos, né, tendem a se repetir? Então, há uma vez, me abriu a visão, espiritualmente eu vi como se em cima, né, houvesse sabe aquele buraco negro? E tudo aquilo que não tinha raiz era puxado para dentro disso. Então, eu via várias coisas que eram fúteis, né? Tudo que não tinha raiz era puxado. E era exatamente nesse tempo, nessa estação. Meu Deus do céu, o que não tem raiz? Irmãos, as raízes que nós precisamos ter são raízes profundas em Cristo Jesus. Tudo que não tem raiz em Cristo é puxado por essa atmosfera. Entende? Todo ponto de contato. É o que eu falo. Imagina um ímã. Se eu coloco o ímã num plástico, vai grudar sim ou não? Escreve aí. Se eu pegar um ímã e grudar num plástico, ele vai grudar sim ou não? Tem alguém aí? Não. Por quê? Não tem os componentes necessários para que. Mas se eu pegar num ferro, ele vai grudar. Então, veja bem, a essência do material vai fazer com que aquilo seja puxado ou não. Aí é que está, irmão. Nesse tempo, nós temos que investigar quais são as crenças, a mentalidade, quais são as feridas, quais foram os pontos de contato na nossa alma que precisa ser tratado para que essa atmosfera não puxe você. Você vai ver que nessa época vão ter 3 coisas principais. Veja bem, setembro amarelo, campanhas contra o suicídio. Então você vai ver muitos casos ligados a doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, fibromialgia, algumas doenças autoimunes, como lúpus, outras tantas coisas aí, né? Então nós temos aqui a nossa querida psicóloga Marjorie, que vai
pode confirmar isso para nós. Teve um pastor que suicidou semana passada. Não sei se vocês já estavam sentindo a atmosfera. Já de semana passada para cá, parece que a coisa estava intensa. Então, há uma frequência sobre a Terra, há uma potência das trevas se alinhando, há um alinhamento espiritual tremendo para puxar as pessoas, e aquilo que tem de fundamento, aquilo que tem de essência, todos os pontos de contato espiritual na alma, no corpo e espiritualmente na pessoa, é puxado para dentro dessas dinâmicas. Entendeu? Então, veja bem, depois nós temos Outubro Rosa, que é o quê? O desdobramento. Você vai ver que a maioria dos cânceres, além da questão da predisposição, está ligado, muitas vezes, à falta de perdão, a hábitos nocivos, a forma de se alimentar, uma porção de outras coisas. E aí você vai ter Outubro Rosa, está ligado ao câncer de mama. Você vai ver Novembro Azul, ligado ao câncer de próstata. Então, muitas coisas ligadas à morte, ou à sensação, ou os ataques na mente, levando as pessoas para esse tema. Tá claro aí, gente? Então, hoje nós queremos orar por esse tempo, aonde, olha só, a palavra diz assim, Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor mente? Sim ou não? Deus mente? Jesus mentiu? Ele quebrou esse chamado? Nunca, jamais. Não. Então, vá para ele. Vá para ele todos os dias. E eu vos aliviarei. Aí ele fala: toma o meu jugo, o meu fardo, porque ele é suave e leve. E depois ele dá um comando: e aprendam de mim, que sou manso e humilde de espírito. Entendeu, amados? Nós temos que aprender agora, mergulhar na figura de Jesus, na essência de Cristo, e entender, cara, como que Jesus, diante de tanta pressão, de tanta coisa, não deixou que nem um traidor, Judas, por exemplo, chamou de amigo, amigo, no final de tudo, agonizando numa cruz, falou, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, em paz, sabe? Ali dentro do Getsemane, passou por aquela pressão toda, mas diante dos homens em paz, em shalom. Então, amados, cuidado com os pontos de insatisfação na sua alma. Cuidado para não pensar, para não se alinhar nesse tempo. Reveja todos os pontos de contato na sua alma que faz com que você seja puxado para dentro dessas atmosferas. Esses dias eu estava, enquanto estava no trânsito de viagem agora, eu estava ouvindo, né, e aprendendo acerca sobre esse tempo onde nós precisamos mergulhar muito na oração. E a figura do tabernáculo é algo muito interessante, que nós podemos ver esse propósito na corrida de oração, na figura do tabernáculo. Veja bem, nós temos ali o altar do sacrifício. O altar do sacrifício fala. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma figura do tabernáculo.
consigo aqui compartilhar minha tela com vocês. Se eu consigo compartilhar minha. Conseguindo ver aí, gente? Tá muito pequeno, tá bom para ver? Como é que tá? Tá de boa? Veja bem, nós temos aqui esse lugar chamado Altar do Sacrifício. Nesse lugar aqui, se eu não me engano, esse material é feito de acácia. E o material da cruz, né? Então, fala dessa questão do sacrifício e de deixar tudo na cruz. Então, veja bem, irmãos, se fosse uma corrida de oração aqui, ó, aqui é o lugar aonde você vai deixar tudo aos pés da cruz, diante do Senhor. Vai começar a orar? Senhor, eu quero agora me apresentar diante da tua presença. Senhor, eu quero colocar diante da tua presença, diante da cruz aqui, Senhor, para virar pó. Que haja um exame agora na minha vida, Senhor, que a tua, que o teu cutelo, que a sua nachaira, que é aquele cutelo, né, me abra ao meio. Eu quero ser examinado agora, Pai, como sacrifício vivo ao dispor do Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor. Senhor, eu ainda estou com esse sentimento. Senhor, eu estou com essa tristeza no meu coração. Eu ainda tenho dificuldade para perdoar, ainda tenho dificuldade para confiar no Senhor, ainda tenho muito medo, eu ainda tenho muita dúvida. Senhor, eu ainda tenho medo de me envolver com o ministério, tenho medo de, de falhar, tenho medo de não dar conta. Senhor, me ajuda. Eu quero depositar diante do Senhor. Sabe, todos os dias você vai colocando diante do Senhor, depositando diante do Senhor. Sabe, colocando diante dele os seus fardos. Você vai se examinar todos os dias. Você vai ver como a sua oração vai mudar. O problema é que muitas vezes nós chegamos diante do Senhor sem assunto. Aí nós vamos para um outro negócio chamado aqui, ó, bacia do lavatório, onde o sacerdote ele examinava as suas vestes, né, onde ele lavava as suas mãos. Então fala do processo de purificação. Aqui é onde você vai orar pedindo, Senhor, quero ser um pai melhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um ministro melhor. Senhor, eu quero ser constante. Tudo que você precisa, que você identifica que você precisa vencer. Aqui, se você tiver dúvida nessa parte, você vai pegar tudo que você colocou aos pés da cruz aqui, você vai escrever o contrário daquilo. Que essa parte aqui é ruim. Entendeu? Depositou aqui, agora você vai colocar nesse tempo de santificação. Você vai colocar tudo aos pés do Senhor. Senhor, olha, eu quero ser um pai melhor, me ajuda, Senhor, nesse período. Preciso avançar nesse tempo, não posso ficar caindo nas mesmas coisas. Eu tenho dificuldade nisso, naquilo. E aí nós temos uma outra questão aqui, que é a parte interna. Aí nós vamos, quando nós vamos à esquerda, nós vamos ver a, a nós vamos ver ali
o candelabro, que fala do Espírito de Deus. Ali fala da questão da unção e dos dons que você vai precisar para poder romper isso. Você precisa de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, valentia, né? Você precisa. É, é, então, aqui é onde você vai ser cheio do poder do Espírito para vencer todas essas áreas e romper. Entende? Vai colocar, Senhor, em nome de Jesus, me dá força, unção, coragem, ousadia. O jugo será quebrado por causa da unção. Me reveste, Senhor. Eu quero vencer no poder do Espírito. Eu reconheço que eu tenho me cansado porque eu estou tentando vencer sozinho. Eu estou tentando vencer na força do ódio. Eu estou tentando vencer na força da carne. Eu estou tentando vencer sozinho, com estratégias humanas. Sabe, esse é um tempo que nós vamos ter que aprender a descansar no Senhor e trocar essas cargas. Nós vamos ter que aprender dele. Do lado direito, nós vamos ver o, os pães da proposta. Aqui, ou da proposição, aonde eu vou me alimentar da palavra, eu vou olhar na palavra. Por exemplo, eu pego lá, exemplo, Colossenses capítulo 1. Deixa eu ver aqui, mano. Colossenses capítulo 1. Nós estamos aqui na parte prática, tá, gente? Como fazer isso de uma forma prática. Não sei se está dando para entender, se ainda está confuso. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro, tá? Colossenses capítulo 1. Vou colocar aqui. Veja bem, aqui, ó. E você vai levar aqui para ele. Em vez de colocar aqui ele, você vai colocar Senhor, Jesus, o Senhor me libertou do império das trevas e me transportou o reino do Filho do teu amor. E aí você vai olhar, a palavra é um espelho, e você vai se encontrar dentro da palavra. Você vai ver como é que você está. Senhor, me libertou do reino das trevas, do império das trevas. Senhor, tem pontos de contato de trevas na minha alma, porque não é possível, Pai, que eu não consigo perceber o teu amor aqui. Então, Pai, eu quero colocar diante da tua presença aqui todas essas situações. Aí você coloca lá no altar do sacrifício de novo, no mesmo dia ou depois. O qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Senhor, eu quero tomar posse disso. O Senhor me redimiu, o Senhor perdoou os meus pecados. E essa é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, potestades. Tudo foi criado para o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor. Oi, menino. Olha quem tá aqui, ó, para ajudar a gente na aula, ó. Papai, manda um beijo pro povo. Me manda. Manda beijo. Manda beijo. Assim, ó. É. Ai, que lindão. Oi, Leãozinho. Olha, Leãozinho. Olha, tia Ana. Acabou de acordar. Então você vai pegar Salmos, você vai pegar outras passagens, entende? E vai se examinar. E vai colocar diante do Senhor, vai orar a palavra.
E aí, meu irmão, 1 hora vai ficar pouco, 30 minutos vai ficar pouco. Muitas vezes vai ser 15 minutos só confessando pereba. Entendeu? É. Entendeu? O problema, irmãos, é que a gente vai implodindo, vai, sabe aquele peixe bolha? A gente vai inchando, é por isso que a gente fica doente, mano. Por isso que a gente fica ansioso, porque esse negócio vai crescendo, aquela agonia vai crescendo. Não, a gente vai colocar diante do Senhor tudo isso aqui. Pega Salmos lá, entende? Faz essa confissão, faz essa. Aí depois nós temos o altar de incenso. Fala de uma vida de adoração. É onde você vai, olha só, você já confessou seus pecados, você já confessou os problemas que você ainda tem e que precisa ser resolvido. Você já pediu para que o Senhor santifique essas áreas. Você já pediu o poder e as virtudes do Espírito Santo. Você já foi na palavra e começou a declarar aquela questão da palavra, né? Vai orando a palavra, declarando a palavra. Agora como é que você vai estar com o coração para louvar e adorar? Livre, desimpedido, sabe, sincero diante do Senhor. Vai ser ou não vai ser diferente esse louvor? Então, é onde eu vou começar a louvar. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero dançar diante do Senhor. Leve, leve. E aí, nós vamos para o Santo dos Santos, ali é onde nós vamos interceder. Ali é onde nós vamos colocar diante do Pai. Senhor, eu mergulho no amor do Pai, leve, livre. Senhor, eu quero te apresentar fulano, fulano, fulano da minha família. Senhor, essas situações, você já confessou lá atrás, as suas coisas já ficaram para trás. Está entendendo? É esse nível de preparo da nossa alma que nós precisamos ter para poder crescer e avançar. Entende? Aí você vai parar de vomitar as coisas em cima dos outros. Em qual sentido? Os seus filhos, os seus discípulos, para suas. Porque você já colocou diante do Senhor todas essas questões. Muitas vezes nós descontamos a raiva nos outros, porque estamos inflados. A gente vai acumulando insatisfações no nosso coração, na nossa alma, e de repente eu vou explodir, eu explodo, né? Como se é que existe essa palavra. A gente vai acumulando isso. Não, irmãos. Se todos os dias a gente tiver esse encontro terapêutico com o Senhor, você vai ver como as coisas vão mudar. E aí, se eu for usar o recurso de terapia, vai ser um recurso a mais. Um aconselhamento vai ser um recurso a mais. Uma, um curso vai ser uma informação a mais. Entende? Mas aquela pressão, ela vai sair. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Jesus se retirava para orar todos os dias. Irmãos, a agonia dele não era por aquilo que ele ia sofrer, não. A agonia dele é porque a comunhão com o Pai iria ser rompida. Então é isso. Quero
Perguntar a vocês aqui. Ficou claro, gente? Ficou meio coisado? Ficou meio negociado? Diga aí. Ficou de boas? Tranquilo? Olha quem tá aqui. Nenê. Mas é que- Olha, olha, olha. Entendeu, Márcio? Então, ó, o tabernáculo aqui, ó, ao redor dele fazia algo muito parecido com uma cruz. Força da cruz nas nossas vidas. Então, um convite. O que é trombetas? Um chamado a um grande despertamento. Um momento de arrependimento, busca de santidade e reconciliação com o Senhor. Preparação para estar pronto diante do Rei que virá. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Alguém tem alguma dúvida? Quer compartilhar algo que te chamou a atenção? Algo que te marcou nessa aula? Se nada te marcou, nada te impactou, não tem problema. Se Deus falou algo contigo, Deus. Aleluia. Vamos orar? Eu quero trazer aqui um tempo para que nós possamos orar juntos, tá? Vamos orar juntos. Fala assim, meu Pai, eu venho diante da tua presença e eu quero lhe pedir perdão. Somente eu e os meus familiares é que pecamos contra o Senhor. Eu quero te pedir perdão agora, Senhor, e pedir um renovo, Pai, espiritual, emocional e físico, Pai, e até mesmo financeiro dos seus filhos. Ó Pai, Yahweh, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que dá força ao cansado e multiplica o vigor aos que não têm forças. Eu me coloco humildemente diante do teu trono, coberto pelo teu sangue precioso de Yeshua, meu Salvador. Eu me revisto da tua armadura, ó Yahweh, para resistir às ciladas do inimigo, conforme Efésios capítulo 6, versículo 11. Tu és a minha rocha, minha fortaleza, declare aí, o meu libertador. Eu clamo a ti, Pai, por renovo sobrenatural, proteção total do meu corpo, alma e espírito, no nome poderoso de Yeshua. Amém. Eu tomo posse da autoridade do nome de Yeshua e declaro que toda obra das trevas contra mim é destruída e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim será condenada. Ó Pai, envia o teu fogo consumidor para aniquilar todo o plano do inimigo. O Senhor despojou principados, potestades na cruz, em nome poderoso de Yeshua. Amém.
Ó Pai, Tu és o meu Criador, o Yahvé, Yahweh, Yahweh Rafá. Eu proclamo por Teu toque restaurador em meu corpo físico, que é templo do Teu Espírito Santo. O meu corpo pertence a Ti, eu consagro para a Tua glória. Eu tomo autoridade no nome de Yeshua e ordeno que todo espírito de enfermidade, cansaço crônico, fraqueza, dor, inflamação, desequilíbrio ou qualquer mal físico, sai agora do meu corpo. Eu declaro que pelas feridas de Yeshua eu fui sarado. Cada célula, músculo, osso, órgão e sistema do meu corpo é restaurado pelo poder, pelo teu poder. Ó Pai, Yahweh, em nome do poderoso, nome poderoso de Yeshua, amém. Eu tomo a autoridade em nome de Yeshua e revogo toda maldição, decreto maligno ou operação demoníaca enviada contra a minha saúde física, que toda flecha do inimigo e todo veneno espiritual e toda influência maligna sejam canceladas agora e sejam consumidos pelo teu fogo, ó Yahweh. O meu corpo é liberto de todo jugo, pois a tua unção quebra todo jugo de opressão, em nome poderoso de Yeshua. Amém. Eu tomo a autoridade em nome de Yeshua e profetizo sobre o meu corpo. Sou forte no Senhor e na força do teu poder. O Senhor me sustenta no leito de enfermidade e restaura a minha saúde. Eu rejeito toda fadiga sobrenatural e recebo vitalidade divina. Corro e não me canso, caminho e não me fadigo, pois tu, Yahweh, renova as minhas forças como a das águias, em nome poderoso de Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, Yahweh, tu és o pastor da minha alma. Eu chamo pela tua paz, que excede todo entendimento, para guardar a minha mente, emoções, vontade e intelecto. A minha alma pertence a ti e eu entrego para o teu cuidado. Eu tomo autoridade em nome de Yeshua e ordeno que todo espírito de confusão, de ansiedade, de medo, de depressão, de rejeição, de trauma, de culpa, de vergonha ou opressão mental, sai agora da minha vida, sai agora da minha alma. Eu declaro que tu, Yahweh, restaura a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, conforme Salmos capítulo 23, verso 3. A minha mente, coloca a mão agora sobre a sua mente, é renovada pela tua palavra, no nome poderoso de Jesus, o Yeshua Hamashia. Eu tomo agora a autoridade do nome de Yeshua e quebro todo jugo de opressão emocional, mental enviado pelo inimigo e revogo toda palavra de maldição, toda manipulação demoníaca e toda memória traumática que tenda a me prender. Eu declaro que sou liberto, pois Yeshua me libertou para que eu seja verdadeiramente livre. Eu tomo cativo todo pensamento à obediência de Yeshua, em nome poderoso de Yeshua Hamashia, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tomo autoridade no nome de Yeshua e profetizo sobre a minha alma. A alegria do Senhor é a minha força. Declara agora mais uma vez. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8:10. Tu, Yahweh, me dás o espírito alegre e renova a minha alma. Eu recebo a mente de Yeshua, cheia de clareza, sabedoria e paz. A minha alma é um jardim regado pelo teu espírito, onde floresce amor, onde floresce vida. Aleluia.
esperança, fé, no nome poderoso de Yeshua. Yahweh, ó Pai, Tu és o Deus que habita em mim pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo por um despertar sobrenatural em meu espírito, para que eu te adore em espírito e em verdade. Meu espírito é teu e eu consagro para a tua glória. Eu tomo autoridade no nome de Yeshua e ordeno que todo espírito de opressão espiritual, dúvida, incredulidade, religiosidade, apatia, sono espiritual ou desconexão com o teu espírito, sai agora do meu espírito. Declaro que fui selado com o teu Espírito Santo e que nada pode me separar do teu amor. Eu tomo autoridade no nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e revogo todo ataque demoníaco que tenta bloquear a minha comunhão contigo, Pai. Que todo véu espiritual, que toda barreira e toda influência maligna sejam destruídos pelo teu fogo consumidor. Declaro que tu, Yahweh, me unges com óleo fresco. Que o teu espírito, que o meu espírito é renovado para buscar a tua face com ousadia. Em um nome poderoso de Yeshua. Eu tomo autoridade no nome de Yeshua e profetizo sobre o meu espírito. O meu espírito está alinhado ao teu. O teu espírito, Yahweh, habita em mim e me guia a toda a verdade, conforme João 16:13. Eu sou o adorador que te louva em espírito e em verdade, João 4:24. O meu espírito está alinhado com o teu trono. Eu recebo revelação, unção e poder para cumprir o teu chamado e caminho no espírito. E não me satisfaço com os desejos da carne. Em nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Ó Pai, Yahweh, eu clamo pelo teu renovo total em meu corpo, alma e espírito. Tu és o Deus que me faz repousar em pastos verdejantes e me guia por águas tranquilas e me enche com o teu Santo Espírito, com força sobrenatural, com a alegria da tua salvação. Declaro que sou mais do que vencedor por meio de Yeshua, que me amou conforme Romanos capítulo 8, verso 37. Eu me entrego a ti, todo fardo, eu entrego a ti e recebo o teu descanso, pois o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Eu tomo autoridade no nome de Yeshua e selo essa oração com o teu poder. Ó Yahweh, que o teu fogo consuma toda a obra do inimigo e o teu escudo me proteja de todo ataque. Eu te louvo, Pai, pois tu me sustentas e me fazes voar acima das circunstâncias, como a águia, conforme Isaías 40, verso 31. A tua glória me cobre e o meu caminho, e eu caminho na tua luz, em o nome poderoso de Yeshua. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amados, eu quero dar aqui os créditos. Essa oração formada pelo apóstolo Isaí Garrido, meu vovô na fé, né? É bênção demais, sempre tem nos abençoado com essas pérolas. Glória a Jesus. Volte, faça a sua oração, volte nesse ensino aqui, quantas vezes você precisar. Levante sua mão e fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, me encha com teu Espírito Santo e com fogo. Aonde havia espírito maligno, aonde havia tristeza, aonde havia dor, aonde havia dúvida, insegurança, depressão, opressão,
ou qualquer outra coisa, toda árvore que o Pai Celestial não plantou foi arrancada pela raiz, ou está sendo arrancada pela raiz agora. E o que vem do teu espírito toma esse lugar e enche completamente. Eu recebo agora alegria, eu recebo agora ânimo, os meus olhos vão brilhar novamente, eu recebo sonhos de Deus, sonhos nobres, sonhos grandes, coisa grande, coisa potente, a alegria do Senhor é minha força. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Glória a Jesus. Amados, curiosamente, esse tempo aqui, quando nós vamos falar acerca desse mês, Tishrei, ou Tisrei, né? Esse tempo é marcado, cada mês ele tem um token, ele tem uma letra hebraica que representa ela, e a letra desse mês é a letra Lamed. Lamed fala de pastor, é o desenho de um cajado. Jesus quer ser o seu pastor. Pare de se pastorear, pare de ser teimoso e para de ser obstinado. Aprende dele. Ele vai te dar descanso para a sua alma. Amém? É um tempo da sua alma descansar em Deus. Toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, todo peso será quebrado hoje. Amém? Glória a Jesus. Amém? Amados, nesse período nós apresentamos também as nossas primícias. Nós temos o hábito, como igreja e como irmãos, de primiciar. O que são primícias? É o primeiro dia do nosso trabalho que nós apresentamos diante do Senhor. Exemplo, você pega aí 30 dias, divide, pega o seu salário, aquilo que você ganha, e você vai dividir por 30. Vai dar o primeiro dia do seu salário. Geralmente nós temos esse hábito de primiciar diante do Senhor. E nós apresentamos sempre nós fazemos assim, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer assim que eu pego o valor. E aí nós apresentamos nesse dia de primícias, né? No Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês bíblico, nós oramos pelas primícias, né? Nós temos o hábito de fazer os nossos dízimos, as nossas ofertas e as primícias diante do Senhor, né? Dízimo 10%, primícias o primeiro dia do trabalho, então pega o valor por 30, vai dar a primícia, e nós apresentamos diante do Senhor as nossas ofertas nessas datas festivas também, amém? Então, se você está em alguma igreja, coloca, você vai depositar os seus dízimos e as suas primícias na vida do seu pastor, também, da sua congregação, e as ofertas alçadas, as ofertas específicas, ofertas de gratidão, ofertas específicas, como ofertas desse tempo, dessa estação, desse novo ciclo, você pode fazer onde você quiser, amém? Eu vou estar colocando aqui os irmãos que quiserem ministrar suas ofertas, os irmãos que são filhos espirituais da casa aqui, ministério, e os irmãos que querem contribuir depois também é ministério tochasvivas@gmail.com. Ministério tochasvivas@gmail.com. Amém? E nós vamos orar por essa semente, em nome de Jesus. Amados, dentro dessas festas, que são festas solenes, o Senhor nos orienta, nos direciona a não nos apresentarmos vazios, com as mãos vazias.
Então, e outra coisa também que é importante, é conforme o Senhor te abençoou, entende? Se eu fui pouco abençoado nessa área, então minha oferta vai ser pequena. Mas se eu fui muito abençoado, é um princípio de vida e de liberalidade é você fazer conforme aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Até porque muitas pessoas elas apresentam a oferta da viúva e ele não é viúvo e nem pobre. Nesse sentido, né? Ah, mas pastor, é o que eu posso. Amém, glória a Deus. Deus conhece seu coração e a sua situação. Mas você precisa ter um coração generoso diante do Senhor. Porque eu conheço pessoas, irmãos, que são empresários, bem-sucedidos, mas quando vai para o altar do Senhor, vem com uma nota de R$ 2. E aí, o que tem lá na nota de R$ 2? Uma tartaruguinha, né? E não entende, que muitas vezes tem ataques nas finanças. Por quê? O coração avarento. O coração... Então, era melhor nem ter feito do que ter um coração avarento. Porque, querendo ou não, nós comunicamos fé diante do altar do Senhor. Eu não falo somente a nível de ofertas, tá? Eu falo a nível de entrega física como sacrifício vivo ao dispor do Senhor. Quando nós falamos da disposição de entrega para o nosso trabalho, nós temos uma disposição. Quando eu falo de uma disposição de entrega, por exemplo, de um propósito, de uma caminhada de fé, quando eu falo subir monte, quando eu falo... irmãos, tá aí, Trindade para mostrar isso. As pessoas têm fé, elas aplicam o princípio de caminhar até a igreja e acabam, dentro da ignorância, recebendo algo dentro da ignorância. E nós que temos revelação, não temos o mesmo empenho. Então, amados, conforme a fé, conforme o empenho, conforme a generosidade do nosso coração, vamos aplicar esse princípio. Amém? Glória a Jesus. Deus vai abençoar poderosamente. Primícias, amados, é para ter, primeiro, comunicar. Deus é o primeiro no nosso coração. Diz, revela, eu estou comunicando espiritualmente que Deus é o meu provedor. Foi Ele quem me deu. Quando eu for ofertas específicas, eu estou falando, Deus, a minha vida está no teu altar. E você fala também, Deus, eu estou fazendo essa oferta, selando esse tempo diante do Senhor. E esse é um dos momentos, amados, em que eu tenho aprendido a falar com alegria, porque são princípios de vida e a palavra do Senhor, ela nos orienta a não dê por constrangimento, não dê por necessidade, mas dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Amados, esses vão ser os momentos mais alegres da nossa caminhada dentro da nossa igreja, dentro desses propósitos com o corpo de Cristo e dentro das festas. Amém, amados? Dê com alegria. Está aqui. Deus abençoe. Eu quero orar com você. E se você está em um ministério, aplique lá no teu ministério, na vida do teu pastor. Seja um canal de bênção e favor e também seja abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, abençoar a vida dos teus filhos e filhas que têm se apresentado diante do Senhor, Pai, com as mãos e o fruto daquilo que eles produziram. Senhor, eu quero proclamar que sobre essa semente a presença do Senhor se manifestará, Pai, e trará ativação, abundância. Senhor, não é porque só nós queremos receber, não, Pai. Nós queremos ter um coração correto. Nós damos porque o Senhor nos deu primeiro. Nós abençoamos porque o Senhor já nos abençoou primeiro. Senhor, nós cremos porque e nos movemos porque o Senhor já nos deu a direção e o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Senhor, nós queremos proclamar agora, Senhor, com essa semente,
que nós temos confiança no Senhor e na força do seu poder, Pai. Então eu quero apresentar essa oferta de trombetas, essa oferta especial diante da tua presença, crendo, Senhor, que o Senhor vai receber, que diante do teu altar, Pai, está nosso ministério, nossa família, os nossos filhos naturais, espirituais, Senhor, os nossos empreendimentos, Senhor, a vida que o Senhor está levantando, tudo aquilo que se relaciona conosco, até mesmo os nossos animais, estão guardados, selados, ativados. Nós saímos de todo ambiente de guerra que nós entramos. Senhor, nós pedimos para que o Senhor libere os despojos limpos e purificados, Senhor. E pedimos a blindagem do Teu Espírito Santo e do Teu sangue em nome de Jesus. E os Teus filhos estão inacessíveis, inatingíveis. E nós queremos declarar, se há enfermidade, seja curada agora em nome de Jesus. Se é espírito maligno, que haja libertação agora no nome de Jesus. Se é ferida, que haja cura em nome de Jesus. Se é dúvida, a certeza plena do Senhor tomará conta em nome de Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. E um recadinho.